Você que está pensando em vir para o Canadá, como que você deve fazer para se preparar mentalmente para a imigração? Esse é o assunto de hoje com o José Cid, que é especialista em investimentos aqui no Canadá. Tudo bom, José? Tudo bem, Dimitri? Como é que tá, pessoal? Vamos bater um Beleza. papo aqui hoje sobre como você se prepara mentalmente para você não só ser um imigrante de sucesso, mas realmente para fazer essa transição para um novo país. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Uma conversa que ninguém tem, assim, né? Acho que é importante a Não. gente trazer isso, né? E muito da nossa experiência aqui também, né? Pois é, pois é. Não é uma coisa simples, né? A gente sabe que não é uma Não. coisa simples e vamos conversar sobre isso. Muito bom. Bom, antes da conversa, vamos dar o recado do José Cid, né? Se você está pensando em investir no Canadá, se você quer se planejar financeiramente para vir para o Canadá também, a gente sugere que você procure o José Cid. Como é que faz, José? É só entrar em contato comigo através do e-mail cd@ectusfinancial.com, vai estar aqui na descrição do vídeo, e a gente marca um horário, começa a bater papo e vê como pode te ajudar. Pois é, se você já tem dinheiro no Canadá, se você quer trazer seu dinheiro para o Canadá, ou se você está querendo juntar dinheiro, se planejar, né, para vir para o Canadá, você entra em contato com o José Cid, que realmente vale a pena mesmo. E o ideal é entrar em contato com a gente antes de sair do Brasil, porque aí a gente faz todo um planejamento para essa transição e para você chegar aqui no Canadá com tudo em cima. Agora, se você já está no Canadá, também é possível a gente começar a trabalhar junto para colocar em prática realmente a sua transição para o Canadá de verdade. Muito bom, vale a pena. Os contatos do José estão aqui embaixo na descrição do vídeo, vale a pena. Primeiro link que você vai encontrar aqui embaixo. Muito bom. José, vamos para o papo agora, vamos para o assunto, né? Vamos. Como que a gente consegue se preparar mentalmente para emigrar para o Canadá ou para qualquer outro país também, né? Para mudar de Exatamente, para país. qualquer país, qualquer Tá. lugar. Eu sempre falo que imigrar não é para qualquer um. É muito difícil imigrar. Ah, Você pode dizer que imigrar é quase como morrer num lugar e nascer no outro. É uma coisa assim, realmente, para muita gente, é uma coisa realmente drástica. É claro, tem todos os níveis, e a gente vê todos os níveis de aceitação ou não aceitação da transição acontecendo. Mas com preparação sempre acaba ficando bem mais fácil. Eu Eu não sei gostei se o muito dessa Dimitri. frase, José, que você falou. Ah, Essa frase é muito emblemática. Imigrar é como morrer num lugar e nascer no outro, porque é bem assim exatamente. mesmo, né? A É, gente tem essa sensação, né? exatamente, porque você tem toda uma história num local, de repente, aquela história fica para trás e você, pá, nasce em outro lugar. Hoje em Pois dia, é. eu acho que a gente tem uma dificuldade maior ainda, porque como a comunicação é muito boa, muita gente, por exemplo, está assistindo a gente, ainda está no Brasil, ainda está tentando se planejar para vir para o Canadá, ainda está pensando em migrar. Como existe essa comunicação muito boa, muito rápida, hoje em dia eu acho que é mais difícil ainda do que era, por exemplo, na época da Segunda Grande Guerra ou antes da Segunda Grande Guerra, quando o pessoal saía de uma Europa destruída e imigrava para o mundo novo, né, para as Américas, e realmente não tinha mais contato. Às vezes as pessoas passavam a vida inteira sem nem saber o que tinha acontecido com a família que tinha ficado na Europa. Então, hoje, com toda essa comunicação, a possibilidade da gente estar sempre lendo notícias do Brasil, conversando com pessoas que vêm do Brasil também, que também têm notícias, toda hora chegando gente do Brasil, eu acho que isso acaba aumentando a dificuldade. Tem sempre a chamada ao passado, digamos assim, e isso Olha, acaba criando mais dificuldades. olha que interessante que o José está trazendo aqui, né? Para mim era, eu pensava, a gente tem aquela teoria, né, que é diferente. Ah, tal, esse esse vínculo que você não cortou é uma vantagem, mas na verdade, pensando dessa forma, é uma desvantagem. Você ainda continua lá, né? Você continua Exato. parte aqui, parte lá, né? Até É uma política, faca. você tá. Às vezes a gente fica mais preocupado com a política do Brasil do que a do Canadá, né? Exatamente, eu converso com um monte de gente que mora aqui, que é canadense, e que não faz a menor ideia de como é que funciona a política no Canadá. Né? É. Aquele vídeo que você fez com o Walter falando sobre como é a política no Canadá,
pouquíssima gente sabe como é que essas coisas funcionam. Pois E é. não é só imigrante brasileiro, imigrante de outros lugares também. Sim, sim. Mas vai lá, continua lá que eu te interrompi, vai lá. Então, continuando aqui com o raciocínio, quando você está com o pé nos dois países, é bom, te conforta você ter notícias dos seus parentes, mas, por outro lado, você acaba ficando muito ligado, porque é muito mais fácil para a gente entender o que está acontecendo lá do que entender o que está acontecendo aqui. E aí a gente acaba não realmente se tornando um imigrante de verdade. A gente não adota realmente a terra nova. Você se torna canadense com passaporte e tudo, mas você não passa a ser canadense. Eu não sei se dá para entender a nuance. Sim, Você é canadense, mas você está canadense porque você tem o passaporte, mas você não é canadense porque você não assumiu o país. é. Então é uma situação difícil. Veja bem, vamos fazer um disclaimer aqui, inclusive, né? O José não está comentando assim, esquece o Brasil, né? Exato. Não é isso. A gente Não sempre é vai isso. ser A brasileiro, gente sempre jamais vai. vai esquecer o Brasil, a gente jamais vai Não, esquecer a família, pois é. mas na realidade eu vejo essa conexão que é muito mais fácil. A gente sempre procura a zona de conforto, só que o progresso está fora da zona de conforto, né? Eu Sim, não estou falando nenhuma novidade aqui. O progresso está sempre fora da zona de conforto. E como a gente está sempre procurando a zona de conforto, a gente acaba não conhecendo o que existe no local. E às vezes eu converso com pessoas que já estão aqui há 5 ou mais anos, que não faz nem ideia do que é uma TFSA ou um RRSP. Já ouviu falar de plano de aposentadoria, mas não tem uma ideia de que é realmente um plano de aposentadoria no Canadá, que é completamente diferente do Brasil. E isso acaba prejudicando a pessoa no futuro dela no Canadá, sim, sobretudo no que diz respeito a investimentos, sim. porque o que se consegue fazer no Brasil é muito diferente do que se consegue fazer no Canadá. E o Canadá, por ser bem mais evoluído, a gente consegue fazer muito mais coisa aqui. Agora, voltando ao tema aqui da preparação mental, Pera aí, antes fala. de você voltar a um tema, um parêntese só, né? A gente Uhum, até sente isso às vezes, quando a gente traz vídeos sobre esses assuntos de uhum. investimento e tal, e o pessoal não se interessa tanto, né? Se você está pensando em vir, nem se você já está no Canadá, se você está pensando em vir para o Canadá, é importante você conhecer sobre isso, né? É, Exato. pois é, E aquilo, eu vejo pessoas que já estão aqui há muito tempo que dizem, investimento no Canadá não rende. Rende muito mais do que no Brasil, mas sim, a pessoa não se deu o direito a conhecer o que existe no Canadá. sim, Não em termos políticos também é a mesma coisa. A pessoa não se deu o direito a conhecer como é a política canadense e o que é que ele consegue com políticos locais, o que ele consegue com o MP. Aqui a gente conhece o MP daqui da nossa região que a gente mora. você E tem isso é contato, né, importante. direto Você com tem o MP. contato direto com o cara, O MP seria o equivalente o brasileiro. deputado estadual, ou federal, desculpa. É, exatamente. Pois é. Então, é aquilo. Se você não tem ideia de como é que as coisas funcionam no Canadá, você nunca realmente se torna um canadense de verdade. Você Pois pode é. até ter o passaporte, mas não faz nem ideia do que é o Canadá. Exatamente. Mas o que mais? Estava voltando lá do mindset, né? Você estava falando. Então, mindset, você tem que se preparar para isso. Como é praticamente nascer num lugar novo, você tem que trocar muitos paradigmas. A gente cresce no Brasil, então a gente aprende muita coisa na mesa de jantar, como eu costumo falar. É conversando em casa, com os pais, com os amigos na escola. Aí você chega aqui, já está formado, já tem uma carreira, e de repente está num lugar que você não passou por esse processo educacional de vários e vários anos. Então é realmente muito difícil você aprender isso rapidamente. Leva tempo, mas primeiro você tem que querer aprender.
Se você estiver sempre ligado, eu conheço gente, eu tenho a televisão brasileira, eu assisto o Globo, o Record, ou seja lá o que for, eu leio Jornal Brasileiro, Estadão, Globo. O que sabe do local? O primeiro jornal que eu leio todo dia é o jornal local, o Richmond News. Eu moro em Richmond, é o primeiro no jornal que eu leio, Richmond News. E dali para frente, eu vou me inteirar primeiro das notícias canadenses, depois eu vou olhar para o mundo, e quando eu olho para o mundo, o Brasil está incluído, mas Mas dentro do contexto mundial. mas é isso mesmo que você falou, José. A pessoa ainda está no Brasil, é muito mais confortável você continuar naquilo que você conhece, né? Uhum, É isso, e é difícil se desprender, né? muito. Eu entendo essas pessoas, mas é importante você fazer um esforço para se desprender. Eu entendo que é mais fácil, mas precisa fazer um esforço, né? Por isso que quando a gente conversa com o pessoal que está se preparando para cá, a gente, obviamente, faz um planejamento financeiro para isso, para a mudança, para facilitar a mudança, o planejamento financeiro da chegada, mas eu sempre falo um pouco dessa preparação mental. É importante você se acostumar com isso. E à medida que você faz essa transição da sua, focando a sua mente no Canadá, não só para conhecer o Canadá, conhecer a história canadense, entender, por exemplo, por que, que o rei Charles, né, é o rei e é também o chefe político canadense. Por quê? Né? É, Entender como é que isso funciona, o que é fazer parte da Commonwealth, por que o Canadá tem um primeiro-ministro, qual é a função dos membros do parlamento, e assim por diante. Por que tem um parlamento lá em Ottawa e por que tem um parlamento em BC? Tudo isso, conhecer essas histórias, faz parte de ser canadense, se tornar canadense. Ultimamente, por exemplo, a gente tem se dedicado mais também a conhecer a história dos locais, dos nativos, né? Então, é bom a gente conhecer isso, ah, até mesmo conversar com essas pessoas, conhecer a história deles. Sem isso, eu acho que a gente acaba não conseguindo realmente se tornar canadense. é. A gente sente, né, que os nossos filhos são muito mais canadenses que a gente, né? Sim, sim, porque eles Isso, estão passando por esse processo educacional é. canadense. E às vezes, até à medida que eles vão crescendo, eu converso com pessoas, com outros imigrantes de outros locais, por exemplo, imigrantes chineses, que já me falaram: meus filhos não querem mais falar chinês. Olha aí. Eu acho uma pena, porque ah, o chinês é a língua mais falada do mundo. Então, você saber falar chinês é uma vantagem. Mas E, existe essa repulsa, né, dos filhos de querer se enquadrar na nova sociedade, na sociedade que eles moram e exato. querer apagar a anterior, né? Mas aí depende de como é que os pais estão passando isso. Novamente, uma questão de mentalidade, de como é que você está passando isso. A Sim. gente passa muito no sentido histórico, entender como é que e se tornar um cidadão do mundo, conhecer tudo. Não eu sou brasileiro porque nasci no Brasil, cresci no Brasil e você sempre brasileiro. Sim, você sempre brasileiro, mas isso não me impede de conhecer o resto do mundo. Pois é, Não. exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu noto com as pessoas que eu converso sobre investimentos, seguros, é que quem está sempre lendo, quem lê notícia brasileira todo dia, acha que o mundo está acabando e não consegue perceber o potencial de se investir no Canadá. E isso é uma coisa que eu noto, é claro em todas as minhas conversas. Quando eu vejo que a pessoa está assim, hiperexcitada, não sei o quê, eu pergunto: escuta, você lê notícia brasileira todo dia? 100% dos casos a resposta é sim. Olha aí. É, E sempre acaba tendo problema de decisão, porque você não conhece quais são as opções realmente. Você está sempre, só vê aquilo. E do jeito que as coisas são, do jeito que as notícias são montadas, elas são feitas
para excitar e você buscar mais e buscar mais, faz Sim. parte do mecanismo de satisfação, né? As moléculas de emoção, né, que o cérebro gera, e você acaba usando aquilo, né, para estar sempre se alimentando daquela coisa. Não que a gente esteja falando assim, não, não leia mais notícia do Brasil, mas a prioridade Num é o. caso grave, digamos assim, um caso grave, eu diria não ler, não No ler. caso de dependência grave, é melhor Exato. abstinência total, entendi. Você não vai pedir pro cara que é alcoólatra ir lá no liquor store comprar uma garrafa de vinho para você. Você não vai fazer isso. Você Faz vai sentido, acabar faz com o sentido. cara, Tá, faz né? sentido. Então, é É, isso. para, né? Para, Para, se desintoxica, vamos dizer assim. tira, que sai daquele ciclo, porque é um É, ciclo vicioso. E as próprias manchetes, da forma como elas são escritas, são feitas para isso. É o trabalho deles, é fazer isso. sim, O que eu costumo dizer é o seguinte: se dá o direito de conhecer o Canadá. sim, sim. Aprende o que é o Canadá. É, Tá? Eu sei que todo mundo quer visitar a família, todo mundo quer visitar os pais, os irmãos, mas se dá o direito de conhecer o Canadá. Faz turismo local também. pois é, concordo, concordo. A pessoa, qualquer férias, ela vai para o Brasil, né? Vai para o É, Brasil só. É, e tá no Canadá, tá só trabalhando, é só trabalho, escola, não passeia, é difícil você conhecer o Canadá sim, desse jeito. sim. A gente pode voltar nesse assunto, José, porque eu acho que é um Sim. tema que vai Eu acho que é um muito longe. tema. Vamos lá, vamos ver os comentários aqui e a gente volta nesse assunto no futuro. Pois é, exatamente. Façam seus comentários aqui embaixo. De repente, a gente, em cima do comentário de vocês, a gente volta também no tema, né? Exato. A Muito ideia bom. nesse vídeo aqui é introduzir o tema, não só para quem está querendo vir para cá, mas para quem já está aqui. E porque é uma coisa que eu noto entre os meus clientes, que esse foco está sempre só pensando em Brasil, acaba prejudicando não só a vida da pessoa no Canadá, mas também como ela transiciona a parte financeira para o Canadá. Concordo, concordo totalmente. Muito bom, muito bom. Então agora é a vez de vocês, tá? Comentem aqui embaixo que essa conversa vai continuar. Esse vídeo vai continuar também. A gente vai voltar nesse assunto, com certeza. Tem muita coisa para Exato. falar ainda, né? Esse é um assunto importante e vale a pena a gente estar retornando aqui. Exatamente. Bom, só repetindo os contatos do José, para quem quiser investir no Canadá ou quem quiser se planejar para vir para o Canadá também, financeiramente, né? Como é que faz, Exato. José? Escreve para cd@actusfinancial.com e a gente vai estar marcando um horário para bater um papo e ajudar vocês da melhor forma possível. Muito bom, muito bom. Queria agradecer ao José mais uma vez. Incrível, como sempre. Obrigado a todos. Forte abraço. Pessoal que está assistindo, lembra do like, que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação. E se nesse vídeo você aprendeu alguma coisa, você ativou alguma coisa nos seus neurônios, passa esse vídeo para frente, espalha, passa em grupo de discussão, grupo de WhatsApp, passa para frente, né, José? Eu realmente gostaria de ver esse assunto da preparação mental mais vezes, mais discutido. E se você puder passar isso para outras pessoas que também estão aqui no Canadá ou estão querendo vir para o Canadá, vai ser muito bom, não só para essas pessoas, mas para a gente poder trazer essa discussão mais aqui. É isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.